Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar agora mais um bloco do programa Construindo a Cidadania, com um assunto que vai falar sobre os nossos direitos, direito trabalhista. E para desenvolver esse assunto, eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, a advogada doutora Estela Scardelato. Boa tarde, doutora, é um prazer te receber em nosso programa. Boa tarde, Aline. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder participar até mais vezes, porque achei muito interessante. E estou à disposição da rádio para sanar algumas dúvidas e poder ajudar a população para observar os seus direitos e suas garantias individuais e pessoais. Doutor, o trabalhador ele chega a ter muito medo da busca pelos seus direitos, né? Sim. E eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa a respeito. Quando ele entra na justiça, ele pode ser prejudicado? Como funciona esse processo do trabalhador buscando seus direitos na justiça? Quando o cliente vai nos procurar no escritório, a gente percebe que existe uma apreensão nesse sentido. Muitas vezes o trabalhador ele não vai em busca da justiça por medo de represália. Na verdade, a justiça é pública, né? E a ação trabalhista é pública também. Então, se uma pessoa quer saber se outra entrou com uma ação contra o empregador, é só entrar no site do Tribunal do Trabalho, né? E ele vai ter essa informação. Então, o que a gente aprende na faculdade? Todo trabalhador tem os seus direitos e eles devem ser exercidos. Então, quando houver abuso do empregador, é necessário, sim, o trabalhador ir buscar os seus direitos, ver reconhecido os seus direitos diante do empregador. Porque, doutora, o empregador, se ele está sendo colocado na justiça, é porque ele, com certeza, cometeu alguma coisa errada, tem alguma infração. Por isso que aquela pessoa está colocando. Então, não tem que ter preconceito do empregador contratar um funcionário que já entrou na justiça com outros patrões, né? Eu entendo que não deveria haver esse tipo de preconceito, não. É um direito do trabalhador e ele deve ser respeitado. É isso que acontece. A falta um pouco de respeito. Não é porque um empregado entrou na justiça contra o empregador que ele necessariamente ao ser contratado por uma outra empresa, ele também vai acionar a justiça. Ele pode muito bem, a nova empresa ou o novo empregador, ele pode sanar e cobrir todas as faltas que o empregador antigo não teve com ele. Com certeza. Então, ele não vai ter motivos para ajuizar uma reclamação trabalhista. É interessante também informar que os advogados, eles não ajuizam uma ação trabalhista de maneira aleatória, sem dizer para o cliente se ele realmente está com o direito nas suas mãos ou não. Porque isso seria até uma forma errada do advogado trabalhar. Eu acho muito importante o papel do advogado nesse sentido. De orientação, de orientação para o seu cliente. Com certeza. E eu gostaria que a doutora definisse empregado e empregador. Tá. A CLT, ela é bem explícita na definição de empregado e empregador, tá? O artigo 2º da CLT, ele define empregador como sendo uma empresa, pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, ele admite, assalaria, ele dirige a prestação de serviços efetuado ou a ser efetuado pelo empregado. O que é isso? Quais são, então, as características do empregador nessa visão? O que é empresa hoje? A CLT ela fala que o empregador é uma empresa. O que ele quis dizer com o termo empresa? É uma unidade econômica? É um prédio? O que é? A CLT define empresa como atividade exercida por uma pessoa ou por uma entidade. Não necessariamente é o ponto físico da empresa. É todo um contexto, é toda uma unidade de pessoas trabalhando que assumem determinados encargos na contratação de uma outra pessoa.
Isso é uma empresa, tá? Essa atividade ela é exercida pelo empresário. Então, hoje existe até uma discussão no meio legal, onde o empregador ele é uma empresa ou é um empresário. Como o empregador ele pratica uma atividade empresarial, então hoje a gente diz que o empregador é um empresário e não uma empresa, tá? Sim. Mas é nesse contexto de contratar outra pessoa e com algumas características que eu vou falar ainda, que a gente define empregador. Sim. O individual ou coletivo que trata o artigo 2º, ele visa aqui trazer se a firma é individual ou se ela é coletiva. O coletivo aqui não é no sentido de povo, população, um todo. O coletivo é no sentido de empresa, tá? Certo. E de individual é que pode ser um empregador só contratar uma outra pessoa. Entendi. Tá? Não é necessário haver uma firma aberta, ou não, porque a gente vê uma empregadora de casa. Sim. Eu contrato uma secretária doméstica hoje, sendo pessoa física e pessoa individual. Entendi, tá? Entendi. Os riscos da atividade econômica. Ali é importante frisar que o empregador, ele é quem assume os riscos da atividade que ele exerce, tá? O empregado, ele nunca vai responder em termos de salários ou ter o seu salário diminuído porque a empresa não teve lucro em um determinado mês. Isso é importante mesmo. O salário ele é definido e só em algumas ocasiões é que ele pode ser, não é abaixado, né? Porque a lei não permite que ele seja abaixado, mas não pode ser menor que um salário mínimo. Que um salário mínimo não pode ser. A lei determina pagamento de um salário mínimo. Entendi. A não ser para menores aprendizes, né? Que é uma Algumas outra exceções, situação. Né? São outras situações, outras exceções, tá? Certo. E eu gostaria que a doutora definisse salário e remuneração. Tá. O salário, ele está integrado no termo remuneração. Na CLT, a gente encontra uma definição sobre o que é remuneração. E a remuneração é entendida de acordo com o artigo 457 da CLT, que é o salário mais a gorjeta. Sei. Então, remuneração é um termo mais abrangente. E o salário, ele está incluído no termo remuneração. O salário, ele é pago diretamente pelo empregador. E ao ponto que a remuneração, por assumir também a gorjeta, ele pode ser percebido não só pelo empregador, mas por terceiros ou mediante o pagamento direto, por exemplo, como nos garçons, que a gente vê que eles recebem gorjetas diretamente, ou mediante o pagamento de uma nota, tá? De prestação de serviços. E, doutora, qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário ao empregado? Geralmente o salário ele é pago do 1º ao 5º dia útil, né? Até o 5º dia ele tem que ser pago. O pagamento do salário. Certo. Isso é lei. Se não ocorrer, a pessoa pode estar buscando ajuda na justiça. Pode estar buscando. O que a gente aconselha aqui é a prática um pouco do direito. Até para não virar uma revolução. Exatamente, para não virar uma revolução. Geralmente, isso é contratado entre o empregado e o empregador. Isso está no contrato de trabalho estabelecido. O pagamento, geralmente, eles acontecem em empresas ou mesmo quando a gente contrata alguma pessoa individualmente, ele é feito do 1º ao 5º dia. Mas você pode fazer um acordo numa contratação onde o empregado vai receber o salário todo 15º dia. No 15º dia. Então, é um ajuste que é feito. Mas tá? tem que ter concessão entre as partes, Tem que ter concessão entre as partes. De forma nenhuma, a legislação trabalhista é abusiva ou permite o abuso do empregador em determinar quando é que o funcionário vai receber o salário. E, geralmente, é 30 dias após o 1º dia de trabalho efetuado. Doutora, eu gostaria que a doutora definisse melhor empregado. O que é ser um empregado?
O artigo 3º da CLT, ele considera empregado como toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Em outros termos, o que é isso? O empregado, ele é contratado para prestar um determinado tipo de serviço num determinado período do dia e, em decorrência disso, em decorrência dele ser habitual, em decorrência dele não faltar ao trabalho, em decorrência dele ter prestado o serviço corretamente, ele recebe o pagamento do salário. Por isso que a gente diz que o salário ele só é pago pelo empregador. Tá? Sim, é o empregador que paga o salário do empregado em decorrência da prestação de serviços. Então, a não eventualidade que deve existir e a relação de subordinação entre o empregado e o empregador, por isso que se existe hora para você entrar no trabalho, existe hora para você sair do trabalho, existe hora para o seu descanso entre uma jornada e outra, sim, relativa ao almoço, que seria um descanso e o almoço. Tudo isso é uma questão de subordinação. Existem determinadas regras que o empregador ele precisa determinar para que também não aconteça uma bagunça dentro da empresa dele. Para que tenha ordem. Exato. Isso é importante porque o empregado ele tem os seus direitos, são inúmeros, mas tem os seus deveres também, certeza, que eles têm que estar atentos a todos e estar cumprindo. E um deles é a subordinação. Subordinação, com certeza. A subordinação, muitas vezes as pessoas nos procuram para informar, olha, eu faltei 2, 3 dias seguidos, eu tenho determinado direito, eu tenho que cumprir o aviso prévio, ou eu tenho que... eu posso ser mandada embora por justa causa. Eu não tenho aqui como traçar uma regra, porque a gente fala que o direito ele não é absoluto. Nós, advogados, na hora, estudamos o caso, cada caso é um caso, a gente Com sempre certeza. diz. Mas é importante que o empregado, ele sempre tenha em mente que ele realmente ele tem um horário a cumprir, ele tem uma determinada tarefa para fazer, para realizar, tá? E que em troca disso, desta prestação de serviços, ele vai receber o salário. E doutora, o empregado que se afastar por motivo de doença, ele tem o direito à correção salarial igual àquela obtida por outros funcionários após o seu retorno? Eu entendo que sim. A falta do empregado, quando determinado um aumento na empresa, não vai prejudicar o empregado afastado. É um direito dele, quando ele retornar, receber não essa diferença que houve, porque ele vai estar recebendo pelo INSS na maioria das vezes. Passados 15 dias dele estar afastado pela empresa, ele não recebe mais pela empresa. Ele começa a receber pelo INSS. Por isso que é importante o registro em carteira e por isso que é importante o pagamento do INSS pela empresa. Entendi. E como proceder se por acaso o empregado abandonar o emprego? Tá, em relação ao abandono de emprego, considere abandono de emprego o abandono por mais de 30 dias, tá? Certo. O empregador ele deverá notificar o empregado para que compareça no local de trabalho. E, assim, se ele ele tem que justificar as suas faltas. A lei, ela determina um prazo. Nesse caso, os 30 dias, a gente diz que o empregador ele foi até condescendente, tá? Mas existe um prazo menor aí. Porque uma empresa, ela não pode ficar esperando 30 dias para o funcionário voltar a trabalhar, tá? Então, a lei determina outros prazos menores para que o empregador possa contratar outro empregado e para substituir o serviço que deixou de ser feito. E no caso, esse funcionário seria demitido por justa causa? Por justa causa. Abandono de emprego gera justa causa. Existem vários motivos para justa causa. Eu não tenho aqui eles
discorridos, mas além do abandono existem outros. A desídia é um motivo para justa causa. Eu gostaria que a doutora explicasse. A não habitualidade também é um motivo para justa causa. Desídia, quando você menospreza o seu patrão, vamos dizer assim, não está nem aí para aquilo que você está fazendo. Seu patrão manda você tem a obrigação de varrer, de deixar limpa a sala para o empregado chegar e trabalhar lá. A desídia é a pessoa não obedece, não limpa a sala, Entendi. Não deixa em ordem. Então, isso é como se desse os ombros para aquilo que o empregador determinou que ele fizesse, tá? Isso acarreta justa causa. Isso acarreta justa causa. Sim. Quais mais motivos que a doutora estava... A falta de pontualidade, você chegar atrasado ao trabalho e sem justificar essas faltas, pode gerar justa causa também. Tá certo. E, doutora, existe algum critério que as empresas, que o empregador pode estar aplicando para penalizar seu empregado? Suspensões, advertências, existe isso ou não? Existe, tá? A primeira, quando o empregado ele comete alguma falta, geralmente é feito uma notificação verbal para ele, para que ele se conserte, tá? Após a notificação verbal, se ele voltar a efetuar essa falta, é feita uma notificação por escrito, tá? Podendo ser levada a isso, se ele continuar a descumprir a ordem, a justa causa. E, doutora, o empregado que trabalha no horário noturno, ou seja, transferido para o horário diurno, ele era do funcionário noturno e agora ele está trabalhando de dia. Ele perde direito ao adicional noturno? O adicional noturno, ele só é pago mediante a prestação de serviços do funcionário, do empregado, em determinado período noturno. Por exemplo, o empregado trabalhador urbano, ele vai prestar serviços no horário noturno se ele efetuar a prestação de serviços das 22 às 5 horas da manhã. Então, sim. Se ele trabalhar nesse período, ele tem direito ao adicional noturno. Se ele passar para o turno da manhã, se ele trabalhar durante o dia, ele não vai ter direito ao adicional noturno. Ele perde o adicional noturno. Com certeza. O empregado, ele quer, quanto mais direito ele tiver, ele busca direito, está sempre buscando direito, mas tem um limite, né? Sim. E tem regras, e tem leis, tem a CLT, mas tem outros tipos também de legislação que pode se enquadrar o empregado, convenções, né? E acordos coletivos de trabalho, em determinados ramos de empresas, um empregado noturno, ele não pode ser passado para o diurno sem que isso seja estabelecido numa convenção coletiva de trabalho, né? Certo, ou num acordo entendi. coletivo. Então, isso são pormenores que só em cada caso é que a gente vai dizer corretamente se foi permitido, se estava certa a empresa ou a empregadora em efetuar essa transferência de turno do empregado. Doutora, o empregado, ele tem que fazer exames médicos. Isso daí, toda empresa tem que fazer exame admissional, demissional. Gostaria que a doutora falasse sobre esses intervalos. Quando que a empresa, para o empregado, prestar atenção se a empresa está realmente cumprindo com a legislação nesses exames. Quando ele tem que estar fazendo esses exames? Como o empregado ele é subordinado, o que a gente entende é que não deve haver um massacre da empresa ou do empregador em querer que o funcionário toda hora vá lá fazer exame, né, de rotina ou admissional. O exame admissional é só uma vez, é para admitir o empregado à empresa. Certo. Geralmente ele passa por um médico da própria empresa e esse médico vai dizer se ele está apto ou não para exercer aquela prestação de serviços. Agora, a empresa não exige, eu não vi na legislação, a possibilidade da empresa exigir que a cada determinado período, salvo algumas exceções, por exemplo, quando um funcionário trabalha com periculosidade, por exemplo, sim. né? Eu entendo que aí é até uma forma de considerar ou de ter o empregado saudável na empresa. Então, eu entendo que, nesse caso, a empresa pode, sim,
pedir para que o funcionário vá e consulte um médico para saber os níveis de toxinas ou não que ele tem no sangue. Mas Sim. não porque se tiver determinada toxina alta, ele vai ser mandado embora. Não por isso. Até pela saúde do próprio empregado. Certo, doutora, o nosso tempo infelizmente se esgotou. Passou rápido. Passou rápido. O assunto é muito bom, é muito amplo. Estou a gente precisa que a doutora volte para estar ajudando a gente a construir a cidadania aqui na Rádio Brasil Atual. Muito obrigada, é uma honra te receber. Obrigada. Eu desejo muito sucesso na tua profissão, porque você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Eu já assisti a doutora atuando e achei incrível. Obrigada. Incrível atuação. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença e uma ótima tarde. Obrigada. Eu é que agradeço a todos, agradeço a rádio, agradeço a você, Aline, pela oportunidade. Até mais. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.